Criaturas divinas, tudo bem com vocês, meus queridos escorpianos? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sabedoria do Oráculo. E vou fazer aqui para vocês hoje uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva. Vamos lá, meus queridos escorpianos. Peço desculpa a minha ausência por esses dias, nessa última semana, mas eu tive alguns probleminhas pessoais e agora eu espero que o canal volte ao normal. Volte ao normal entre aspas, né? Já estou com um cenário novo e vai também ter algumas modificações aqui, tá? Vou fazer mais leituras para vocês, vou focar nos signos que estão interagindo mais no canal, tá bom? Então vamos lá. Eleve seu pensamento a Deus e intencione que a sua sabedoria divina esteja presente neste momento, te orientando na correta interpretação daquilo que for trazido. Peço permissão, auxílio e proteção para entrar na energia dos meus queridos escorpianos. Hoje não será leitura terapêutica, será uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva. Vamos lá. O que tem para ser trazido para meus queridos escorpianos? Muitas coisas, muitas cartas. Aqui temos um 6 de paus, a torre, 6 de copas e cavaleiro de espadas. Pois bem, ó, é o seguinte. Perceba aqui na energia de vocês que vocês tiveram uma queda muito grande aí de status. É como se vocês estivessem um pouco aprisionados a essa perda grande que vocês estiveram, tá? É como se vocês tivessem no passado tido um grande reconhecimento, vocês foram reconhecidos por algo importante que vocês já vivenciaram, vocês tiveram sucesso e hoje vocês tiveram uma queda. Aconteceu aqui uma atuação divina, tá? Para destruir coisas que não faziam sentido na sua vida. Só que isso daqui é como se vocês estivessem um pouco aprisionados emocionalmente a essa situação. Existe aqui um tentar correr atrás desse prejuízo, sabe? É como se vocês não tivessem aceitado muito bem essa atuação de Deus na vida de vocês, tá? Aqui Deus veio e falou assim: olha, escorpião, isso daqui não é bom para você. Isso daqui não é bom para você. Você tá achando que é bom para você, mas não é. E aí você tá teimoso, tá teimosa. E aí tá muito apegado a essa situação ainda do passado, tá? Existe um apego nessa história do passado. E é como se vocês quisessem, o que eu posso fazer para voltar a esse 6 de paus, tá? Vocês ainda não entenderam que quando Deus coloca uma torre na vida da gente, é porque não era bom. Aqui pode ser que você podia até ter uma estrutura financeira boa, mas aqui devia ter vaidade, arrogância. Aqui tinha, sabe, uma energia de soberba, que não era bom para você. Você precisava aprender uma lição. Só que você está querendo voltar àquilo. Está apegado ao passado. Tá? E você está fazendo de tudo para ir atrás dessa história de novo. Clarifica mais o 6 de paus para mim. Do que estamos falando esse 6 de paus? O que é essa história aí desse 6 de paus? O que é essa história do 6 de paus? O julgamento, a temperança, aqui faltou muita prudência da sua parte com relação a uma conquista que você estava tendo. Você se julgou forte demais. Você, aqui, é como se você estava com isso aqui tão certo, tão garantido, que
se julgou forte demais. Faltou prudência, faltou equilíbrio, faltou uma melhor compreensão daquilo que estava sendo conquistado, faltou uma melhor análise, faltou usar melhor os recursos dessas suas conquistas aqui, faltou guardar recursos, faltou uma análise mais clara de quem estava fazendo parte dessa sua turma que te ajudou a crescer, a conquistar esse status. Tiveram pessoas que te deixaram na mão. 6 de espadas, alguém te deixou na mão. Alguém saiu e te deixou a ver navios. Cavaleiro de Copas foi uma aventura para alguém. Tem a ver com um projeto financeiro que alguém te deixou. Aqui, ó. Tá? E ficou com tudo para ele ou para ela. Rainha de Pentáculos. Tá? Então aqui alguém já entrou com maldade. Tá? Já sabia que ia virar as costas e deixar você sozinho. Era uma aventura para essa pessoa. Não tinha o mínimo de responsabilidade. Só tinha interesse nesse projeto. Alguém, né? Você teve uma vitória, não analisou muito bem quem eram as pessoas que estavam com você, a índole dessas pessoas. Aqui eram pessoas completamente interesseiras no dinheiro, no seu projeto, em algo que você tinha, que era valoroso. Se aventurou, te virou as costas e te deixou a ver navios. Clarifica melhor essa energia da torre. Clarifica a energia da torre para meu querido escorpião. Tem a ver com uma parceria amorosa ou uma parceria profissional. Então foi essa parceria que foi destruída, tá? 10 de copas. Aqui existia uma intenção de uma harmonia, que está mais para relacionamento. Aqui a intenção era fazer uma família. Era formar uma família. Pelo menos a sua intenção era isso. A estrela. É como se fosse assim, um pedido de Deus. Essa pessoa na sua vida era como se fosse assim, eu pedi para Deus essa pessoa e aí esse amor veio, foi Deus que trouxe. Só que aqui existia uma empolgação, tá? Aqui também era uma aventura para essa pessoa, tá? Era uma aventura. Aqui muito tesão, energia de muito forte, sabe? Aqui quero comemorar, aqui pode ter tido um triângulo amoroso. Tá? Você estava com a intenção, você achou que isso daqui era uma energia vinda da espiritualidade, mas aqui podia ter sido da espiritualidade das trevas, tá? Aí veio Deus e falou assim, ó, isso daí tudo que você está vivendo é mentira. Então, essa situação de torre que aconteceu, essa separação aqui, destruiu essa possibilidade de família feliz aqui, foi uma proteção para você, foi uma proteção. Era melhor isso acabar agora do que ficar anos e anos e anos e anos vivendo na mentira, entende? Vivendo na mentira, tá? Vamos lá. Clarifica o 6 de copas. Clarifica o 6 de copas, a energia de escorpião. Seis de copas, aqui ó, 8 de espadas e um 10 de espadas. Você está totalmente aprisionado nesse passado, você está perdido aqui ó, ela com os olhos vendados. Isso daqui é uma pessoa que está presa nos seus próprios pensamentos, tá? Você preso às coisas boas que aconteceram, mas tudo isso daqui não passou de ilusão, porque aqui não houve da sua parte uma análise correta. Não houve aqui
uma verificação, aqui foi uma aventura, você tomou decisões de forma precipitada, sem entender a essência da pessoa, sem entender os desequilíbrios da pessoa. Hoje você vive esse aprisionamento por ter sido traído aqui. Aqui você foi traído de tudo quanto é tipo, né? Você está totalmente aprisionado mentalmente nessa energia do passado. Isso daqui, como que sua vida vai para frente se você está preso no passado? Aqui você tem uma depressão, você está vivendo de depressão. Clarifica aqui aqui no fundo tem, ó, um 9 de copas, 9 de paus, 5 de pentáculos e as de espadas. Aqui, essa pessoa que você se relaciona, ela tá bem, tá feliz, tá? E você carregando esse peso e ainda uma carência financeira, tá? A verdade é que essa pessoa que fez essa falcatrua aqui com você, ela tá super bem. E você ficou com esse peso, porque você não soube lidar emocionalmente com o fardo, ou com a sua própria culpa, ou com a perda. Mas aqui foi uma ilusão, você não fez o seu dever de casa, você precisa assumir essa responsabilidade. Enquanto a gente não assume as nossas responsabilidades, a gente não para de sofrer. Porque é como se você estivesse preso numa injustiça. Você está preso numa injustiça. Só que quando a gente volta para trás, a gente entende que não foi injustiça, que você faltou da sua parte analisar os fatos com prudência, você entende que você também teve a sua parcela de culpa. Tá? Estamos num mundo onde as pessoas enganam, mentem e traem. Não dá pra gente ser amador numa terra onde é uma terra de ninguém. Cavaleiro de espadas, vamos clarificar. Cavaleiro de espadas. Cavaleiro de espadas. O imperador e o louco. Aqui é como se você quisesse voltar na situação do passado, né? Voltar a ser esse imperador. Mas para isso você vai ter que se aventurar de novo, né? Você vai ter que se aventurar. Mas como você vai chegar lá? Tá? Aqui você busca chegar nessa situação, mas entenda, essa situação te levou à derrota. Ela te levou a uma torre. Será que vai valer a pena passar por outra torre? Porque aqui é preciso que você comece, mas você tem que começar da maneira certa. Porque se você vai de novo de uma forma imprudente, o resultado vai ser o mesmo. Então, você vai querer ter isso aqui de novo? É isso que você tem que pensar. Aqui, o que eu recomendo? Um trabalho de autoconhecimento, para você entender, porque aqui eu tô falando para você para te alertar. Mas na prática, o que acontece? As pessoas acabam fazendo as mesmas coisas de novo, de forma ininterrupta. Por quê? Porque ainda não entendeu aonde está errando. Porque aqui fica num plano de inconsciência. Eu não sei, eu sempre tenho o mesmo modus operandi. Quando a gente vai fazer o mapa astrológico da pessoa, né? A gente entende por que ela sempre faz aquilo. Porque ela está presa nas suas próprias armadilhas, nas suas próprias formas de pensar, sentir e agir. Então, essa pessoa aqui, enquanto ela não fizer um trabalho profundo de autoconhecimento, ela não vai parar de atrair torres para a vida dela. Ela precisa procurar novas formas de iniciar, novas formas de ser o imperador da própria vida. Porque aqui é claro que você vai voltar à busca por ter o sucesso, o status, a reputação, o reconhecimento. Você precisa disso. Só que a forma com que você fizer isso pode vir de novo uma torre, tá? E aí, olha só o que te aguarda de novo.
alguém fugindo da sua energia, tá? Você vai alcançar de novo as finanças, porque você é competente para isso. Aqui, ó, mas alguém de novo vira as costas e vai embora. Alguém te ajuda a conquistar, alguém empata com a sua energia, alguém é amoroso com você e no final vira as costas e vai embora. 5 de espadas. O que essa pessoa faz? Disputa de ego, tá? Então você, enquanto você não entender essa dinâmica aqui, você não vai conseguir sair dessa armadilha, tá? Você precisa entender essa dinâmica que você está preso. Meu querido escorpiano, vamos buscar agora um aconselhamento que meu querido escorpiano precisa fazer para sair dessa situação. Conselho para escorpião. Conselho para escorpião. Dois de pentáculos. Cavaleiro de copas. Aqui você precisa equilibrar o seu senso de busca por aventuras. Aqui você sente um prazer enorme em se aventurar, em buscar novos amores, em buscar novas paixões. É preciso que você equilibre isso em você. O escorpião já é energia de água. Se você não conseguir fazer esse equilíbrio, você entra de novo numa armadilha. Porque foi essa coisa de querer vivenciar novas aventuras. Aqui, ó. Roda da fortuna. De novo uma torre, tá vendo? De novo a torre. Vem pra você dinheiro, você perde tudo, tá? Conselho. O que mais de conselho para meu querido escorpião? Conselho para escorpião. Dois de paus. Aqui, olha só que interessante, o 4 de espadas. Aqui é uma energia de parada, você precisa parar. Sempre que surgir alguma situação no seu caminho, você não pode ir, sabe? E vamos ver o que vai dar, vamos ver, vamos lá, vamos ver. Não é assim. Você vai ter que parar, analisar, pensar, refletir, perguntar para a sua intuição, perguntar para a sua espiritualidade, refletir em quais caminhos a escolha que você fizer pode chegar. Aqui é exatamente o oposto do que você faz. Você faz o quê? Você mergulha. Você nem pensa, você mergulha. É tanta emoção, é tanta água, que é até interessante, né? Nessa água aqui, que é uma carta 2 de pentáculos, também ele está envolto à água. Então, assim, tem algo que quer tirar os pés dele do chão, porque ele está em cima de uma pedra e ao redor as águas, né? Então, aqui é como se você fosse convidado a... Vai vir, tem potencial, olha só que legal, tem um potencial, vamos lá ver o que vai dar. E aí você se joga. Não é para fazer isso, tá? O conselho aqui é para você parar, meditar, pensar. Para 1, 2 semanas, pensa. Aqui, ó, de novo, energia do julgamento. Analisa, reflita. Quais as possibilidades de alguém me trair nessa situação? Qual que é o interesse dessa pessoa em cima daquilo? Busque a verdade. Busque ver o quanto que essa pessoa é generosa e quanto que tem de bondade nisso que ela está fazendo para você, tá? Esse é o conselho aqui para você.
Quanto tem de verdade nisso que essa pessoa, nessa proposta que essa pessoa está trazendo para você? Antes de você se aventurar, analise bem. Analise quais os caminhos que pode se desenhar para o bem e para o mal. Busque encontrar a verdade dessa pessoa. Olha só, veio aqui a energia da morte no bloqueio. Se essa situação não se mostrar favorável, tem que finalizar antes de começar. Finaliza antes de começar. Tá? Porque aí você guarda para você a sua prosperidade. Olha só, a energia da Imperatriz, Rei de Pentáculos e o Mago no fundo. Você segura aquilo que é seu. O que é seu? A sua energia, o seu dinheiro, o seu investimento, a sua ideia, a sua força, a sua intelectualidade, a sua mente clara, tá? A sua mente clara para te dar novas ideias, tá? Que mais? Ó. 8 de copas e o imperador, tá? É exatamente isso que eu acabei de falar. Você vira as costas antes de qualquer situação se materializar. Você vira as costas se aquilo não for bom. Cavaleiro de Pentáculos, aqui a gente tem a energia do mundo. Você finaliza antes de começar. Porque aqui eu sinto você uma pessoa muito sensível, entende? Vamos lá. Mais um aconselhamento para meu querido Escorpião. Eita, ó. Espiritualidade. Como é que tá a sua conexão com a espiritualidade? Aqui que é muito. Como está a sua conexão com a espiritualidade? É isso que você tem que fazer nesse momento, tá? É a sua espiritualidade que vai te proteger. A energia da expressão. Espiritualidade e expressão. Como você se expressa com a sua espiritualidade? Você busca ouvir a sua sabedoria interna? Como você se comunica com a sua espiritualidade? Será que você está usando os meios, os recursos que a espiritualidade entende? Quais os recursos que a espiritualidade vai conversar com você, vai te trazer conhecimento, vai te trazer lucidez, clareza para aquilo que você quer? Você já entendeu como fazer isso? Se não entendeu, você precisa aprender. Se não entendeu, você precisa aprender isso para ontem. Laços de amizade. Noite de encanto. Perfeito isso, gente. Nossa. Porque aqui é como se você precisasse fazer laços com a sua espiritualidade. As suas noites com a espiritualidade pode ser como se fossem uma reunião para te abastecer de luz, para te abastecer de conhecimento, te abastecer de sabedoria, de conexão superior. Aqui você tem que fazer amizade com a sua espiritualidade, entende? Você tem que procurar uma forma de se comunicar. Eu, por exemplo, eu tenho a minha forma de comunicar. Quando eu quero receber alguma resposta, quando eu peço alguma coisa, são os meus amigos. Eu não me sinto sozinha nesse plano porque eu tenho espiritualidade que me guia, que me orienta. Se não fosse eles, nossa, eu já tinha sucumbido faz tempo. Porque eu aprendi. As minhas noites nunca são vazias. As minhas noites sempre são preenchidas por muito movimento, por muitas informações
que são trazidas da espiritualidade. É isso que eles estão te convidando a encontrar a sua força. A sua força. Vamos ver como andam os seus chakras, meu querido, minha querida. Energia para Escorpião. Mais um conselho na energia dos chakras. Conselho: entusiasmo, negação da realidade, coragem e empatia. E aqui no fundo nós temos a abundância. Você quer encontrar a sua abundância? É isso? A sua abundância financeira? É preciso, nessa ordem: coragem, entusiasmo, cuidado com o saber tudo, se colocar como sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Se coloque na humildade, seja empática com as pessoas e mostre entusiasmo, prazer, empolgação. Busque ser assertivo, busque força, sinceridade, vitalidade. Busque a compaixão, a gentileza, a liberdade. Busque ser caridoso. Busque vibrar no positivo. Cuide do seu chakra básico, seu chakra sexual, seu cardíaco. Aqui é preciso ter estabilidade, criatividade e amorosidade. Mas não vai adiantar se você ficar achando que já sabe tudo o que precisa saber para chegar no objetivo. A arrogância, ela trava o processo. Aqui a sua pineal fica enrijecida, não tem conexão com o plano espiritual. Aqui não tem conexão. Se o seu chakra frontal estiver sujo, travado, bloqueado, não tem comunicação com a espiritualidade, tá? Então procure um trabalho de terapias para desequilibrar o seu chakra. Quer saber mais informações das terapias que eu faço? O link está na descrição no meu site, sabrinasabel.com. Acessa lá que vocês vão conhecer um pouco mais das terapias que eu trabalho, tá bom? Lá tem depoimentos, tem os pacotes terapêuticos. Ok, meus queridos escorpianos? Espero que tenha auxiliado essas informações que eu trouxe para vocês hoje. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e estou de volta todos os dias, às 8 e às 9, leituras para vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço. Até mais!